Você já ouviu falar da segunda Conferência Internacional de Haia, de 1907? Sabia que o Brasil teve participação protagônica nessa conferência? Não? Vamos à aula de hoje? Tanto a primeira Conferência Internacional de Haia, que ocorreu em 1899, quanto a segunda, de 1907, passaram para a história como as Conferências de Paz de Haia. Era algo novo, uma proposta de diplomacia mais global, sem aquelas tradicionais demandas de uma conferência após um grande conflito, como havia sido a Conferência de Viena ou a de Versalhes, que aconteceria alguns anos mais tarde. Mas o tema principal era a paz, impulsionada por movimentos pacifistas que já percebiam a corrida armamentista e disputas imperialistas que poderiam levar o mundo a um conflito. E como veríamos 7 anos após a segunda dessas conferências, a de 1907, essas percepções não eram teorias de conspiração ou puro alarmismo. Esse movimento pacifista de busca pela valorização da vida já havia se manifestado em eventos anteriores, quando, por exemplo, na Conferência de Genebra de 1864, um ano após a criação da Cruz Vermelha, instituiu-se as bases do direito humanitário, uma tentativa de humanizar a guerra, de garantir melhores condições para os militares feridos. Ou seja, meus amigos e minhas amigas, foi nesse espírito que teríamos as duas conferências de paz de Haia. A conferência, de caráter diplomático, buscava consagrar, a partir do direito internacional, a coexistência saudável entre os povos. Assim como em caso de conflitos entre os Estados, a solução diplomática e jurídica, que pudesse garantir aquilo que o direito internacional chama de solução pacífica das controvérsias. Às vezes, com a nossa síndrome de vira-latas, desconhecemos a participação brasileira nas grandes questões internacionais. Mas gostaria de aproveitar que estamos falando desse tema para dizer para vocês que o Brasil havia participado da arbitragem de uma das mais importantes controvérsias internacionais da segunda metade do século XIX, a arbitragem do Alabama, que tentava resolver uma disputa entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. O Tratado de Washington previa que um dos árbitros da questão seria brasileiro. D. Pedro II acabou enviando como árbitro o Visconde de Itajubá, que era o nosso representante em Paris. Bom, voltando às conferências, a ideia que buscava orientar os debates nas duas conferências era de soberania, de igualdade jurídica entre os Estados, independente do seu tamanho ou poder militar. Pode até parecer um tanto utópico, mas à época era um grande esforço dos Estados diante das disputas territoriais que colocavam potências como França, Alemanha e Inglaterra em situações de quase guerra. Para quem já estudou sobre os tratados secretos, característicos daquele momento, o espírito das conferências era realmente promissor. Era a gênese do que poderíamos chamar de diplomacia multilateral. Outro aspecto importante dessas conferências foi tanto a participação da imprensa quanto as agendas progressistas de movimentos extra-estatais, o que hoje poderíamos chamar de ONGs ou ativistas. Como destaque disso, eu citaria William Stead e a baronesa Bertha von Suttner, que pressionava governos a encontrar uma solução pacífica para as controvérsias que se multiplicavam e que alimentavam a corrida armamentista na Europa. Na primeira conferência, que se reuniu entre maio e julho de 1899, o Brasil foi convidado, mas declinou do convite. A alegação era de que questões internas impediam o Brasil de se comprometer com os debates da conferência. O teor do texto apresentado pelo nosso chanceler, Olinto de Magalhães, demonstra que a crise da revolta da Armada ainda demandava uma modernização de nossas forças militares. Entre os destaques da Conferência de 1899 está o direito humanitário, principalmente aquele que os juristas denominam de ius in bello, que buscava disciplinar o uso da força durante os conflitos armados, tanto nas guerras terrestres quanto nas guerras marítimas. Em relação à corrida armamentista, a ata final da conferência dizia: a conferência julga que seria de desejar para o desenvolvimento do bem-estar material e moral da humanidade que se limitassem às despesas militares que atualmente pesam sobre o mundo. Mas a participação brasileira realmente aconteceria na segunda Conferência de Paz, a de 1907. A realização de uma segunda conferência foi uma iniciativa do presidente Theodore Roosevelt. A ideia era usar um exemplo prático para avaliar os resultados da conferência anterior. O exemplo prático que seria analisado seria a Guerra dos Boeres, que havia acontecido entre 1899 e 1902, assim como a Guerra Russo-Japonesa de 1904 e 1905. A participação dos Estados na segunda conferência seria muito mais ampla, quase o dobro. Além de reforçar os compromissos da conferência anterior,
o contexto trouxe novos temas, como a cobrança coercitiva de dívidas por parte dos estados. Esse assunto retomava a chamada doutrina Drago, formulada pelo ministro das Relações Exteriores da Argentina lá em 1902. Se vocês não se lembram, em 1902 a Grã-Bretanha e a Alemanha bloquearam portos venezuelanos para forçar o país sul-americano a pagar dívidas com esses países europeus. A relação solidária da América do Sul resultou na chamada doutrina Drago. No entanto, para o Brasil, o grande destaque dessa conferência foi a brilhante participação do chefe de nossa delegação, Ruy Barbosa. Devido a um impasse nos debates, eles acabam formando um grupo de 7 diplomatas para buscar uma solução para o impasse. O grupo passou para a história com o nome de Os 7 Sábios. Adivinhem quem era um deles? Isso mesmo, Ruy Barbosa, que ficou conhecido depois disso como o Águia de Haia. Entre os destaques de sua participação está a sua defesa da igualdade entre as nações, que não poderiam estar baseadas na força. Nesse ponto específico, ele participaria ativamente dos debates acerca da criação de uma Corte de Justiça arbitral, mais precisamente em relação aos critérios de seleção dos juízes. Podemos dizer que naquela conferência o Brasil, por intermédio de Ruy Barbosa, foi capaz de se posicionar em relação a uma democratização do sistema internacional. A possibilidade de que os rumos da paz mundial não fossem resultado quase que exclusivo da vontade de 3 ou 4 potências, como havia sido o Congresso de Viena de 1814 e 1815. Dessa importância, o próprio Ruy Barbosa, em uma avaliação comparativa entre a primeira e a segunda conferência, afirmou o seguinte: o alcance da segunda conferência leva ao da primeira uma vantagem incomensurável. Ela mostrou aos fortes o papel necessário dos fracos na elaboração do direito das gentes. Ruy Barbosa. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, dê um like, faça um comentário. Se gostou muito e gostaria de ver mais vídeos como esse, além de dar um like e fazer um comentário, compartilhe em suas redes sociais. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço.